Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte do tema de hoje, né? Qual é o nosso tema de hoje? Qual é o que a gente está falando? O que é a manifestação espiritual, né? Vou tomar água aqui para minha garganta, né? Não, tomar um chá para minha garganta funcionar aqui, né, pessoal? E aí a pergunta que nosso tópico de hoje, o que é a manifestação espiritual e por que temos que buscar essa comunicação com essa manifestação espiritual superior, né, pessoal? Não de manifestação de inferior, tá? De espírito inferior. Eu, às vezes, essa palavra aqui, manifestação, a maioria pensa que é quando está ali no centro espírita, a manifestação ali, tá, pessoal? E ali acontece manifestação de espírito, né? Pode acontecer de espírito evoluído e de espírito também não evoluído. A maioria das manifestações que acontece ali é de espírito de baixa vibração, tá, pessoal? Pessoas que foram nesses lugares onde tiveram essas manifestações, elas sentiram medo. E você viu aqui que quando você manifesta essa espiritualidade evoluída, o que aquela pessoa sente primeiro? É uma paz, amor. Ela tem uma manifestação diferente. Mas quando você sente medo, sente coisas assim, que pensamentos mal vêm à sua cabeça, coisa, na hora que você está nessa reunião, tá? Eu nunca fui, tá, pessoal? Mas conheço uma pessoa que participou não só de um grupo aí espírita, mas de vários grupos espírita e ela já viu essas manifestações assim, tá? Do espírito. Então, quando fala em manifestação, as pessoas pensam que é esses espíritos, tá? E tem pessoas desse meio e de espiritualista que devia explicar o que é uma manifestação, pessoal. Porque a manifestação não é só isso aí, desses espíritos de baixa vibração, tá? A espiritualidade evoluída está querendo se manifestar, mas você tem que, como ele falou aqui, você tem que estar numa sintonia, né? Com as energias positivas, tá? Entrar numa vibração positiva, amorosa, sabe? Para que você, como é que se diz? Perceba a existência do plano superior de consciência de amor. Então você vai entrar nessa coisa, tá, pessoal? Se você não entrar na frequência, trabalhar a espiritualidade, foi por isso que ele disse, a manifestação espiritual está intrinsecamente ligada à espiritualidade da pessoa, tá? Se umas pessoas lá, os médios, algumas que estão lá, a espiritualidade dele não está trabalhando evoluída, será que a manifestação vai ser de espírito evoluído ou espírito de baixa vibração? Tem muitos lá recebendo de baixa vibração, tá? Essa pessoa diz, nossa, você sentiu medo? Sentiu medo assim, aquilo assim, vinha pensamentos mal na minha cabeça. Entende? Então é diferente dessa manifestação que eu estou falando. Porque essa manifestação vai trazer o quê? Paz, né? Amor, né? Amor incondicional, alegria para a pessoa quando está se manifestando. Então, quando o mentor
se manifesta na vida de uma pessoa, você vai sentir paz, amor, alegria, pessoal. Tá? Não vai sentir essas coisas aí baixa, tá, pessoal? Porque medo é vibração baixa. Pensamentos negativos é vibração baixa. Então, que espírito é esse? Essa pessoa me contou, eu digo, que espírito é esse? Eu, como espiritualista que trabalho as energias, conheço, isso é uma manifestação de uma energia de um espírito não evoluído. E estava lá, no corpo lá do médium, né? Estava manifestando lá no corpo do médium. Depois que o espírito saiu ali, o médium ficou esgotado. Por quê? Aquele espírito ainda sugou a energia do médium. Espírito evoluído, quando se manifesta, pessoal, nunca vai sugar a energia da pessoa. Ele vai dar até mais energia para você sobreviver aqui, tá, pessoal? Essa é a diferença, tá? Mas existe essas duas manifestações. Agora, a pergunta é, esses centros espíritas lá, qual os espíritos que estão se manifestando lá? Tá? Pela sensação que as pessoas sentem, demonstra que espírito é aquilo. Tá, pessoal? Então, não é um espírito evoluído. Eu sinto muito, tá? E tá acontecendo aí muitos desses centros espíritas. Tem até também espírito que se manifesta em igrejas também, que não é o espírito santo, que não é espírito evoluído, tá? Já vi também, tá? Eu nunca fui no negócio de centro espírita e tal, mas eu conheço pessoas que já foram e sentiram isso lá quando tinha essas manifestações lá, sentiu essas coisas. Eu digo, irmãos, e eu quando eu voltei ainda fiquei com um pensamento negativo na minha cabeça. Olha, o espírito, sabe, lançou, você foi influenciado ali pela aquele magnetismo, ainda ficou ali na sua aura, no seu pensamento. O espírito que se manifestou através do médium que tinha ali. Ela me falou, nossa, pessoal, isso é muito ruim. Como é que eu posso falar que isso é um espírito evoluído que veio trazer coisas boas, pessoal? Não pode, tá? Porque você viu aquele falando que o espírito ele vai se manifestar para trazer conforto, paz, né? Paz à pessoa. Ele vai se manifestar assim, pessoal. Agora, essa é uma característica de um espírito superior, tá? Agora, uma pessoa dessa que frequenta lá esses centros espíritas me fala uma coisa dessa. Eu digo, lá vocês estão recebendo espírito lá de demônio lá, tá? Então, até vocês que estão participando do grupo ali estão recebendo a emanação, a frequência negativa. Sugou, o médio está recebendo e sugou a energia dele, ainda colocou pensamentos negativos nas suas mentes. É perigo você participar de uma reunião dessa, tá, pessoal? É muito perigo, tá? Por isso que tem muita gente aí com coisas aí que participaram e estão carregando coisas, esses pensamentos negativos que participaram desses grupos, tá? Aqui, meu pai, o pau desce nos evangélicos, nos espíritos, aqui desce em todo mundo, tá? Eu tenho que falar a verdade aqui para as pessoas do meu canal. No meu canal não vai ficar ninguém enganado, tá? Ninguém aqui vai ficar enganado aqui. Aqui vai ter instrução. Então, aí o que é que ele, para continuar aqui, o que é que ele fala? A manifestação espiritual é poderosa, ferramenta de autoconhecimento, pois nos ajuda a acessar a parte mais profunda e sutil de nossa consciência, revelando aspecto oculto da nossa personalidade, crença e padrão de comportamento. Ao entrar
em contato com a energia superior, somos convidados a refletir sobre as nossas escolhas, intenções, confrontar nossos medos e limitações e expandir a nossa visão de mundo e de nós mesmos. A manifestação espiritual nos convida a mergulhar no mistério da existência e descobrir que realmente somos além da aparência e da máscara que usamos no dia a dia. Então, essa manifestação, esse contato com a energia superior, vai trazer esse conhecimento para você. Essas intenções vai confrontar você com medo. Então, ele vai confrontar você com medo para que você tire o medo que existe aí dentro de você. Aí aparece um espírito em uma reunião que coloca mais medo em você. Que história é essa, pessoal? Esse espírito não é evoluído, não é de dimensões superiores, tá? E tem acontecido aí nessa reunião. Eu tenho pessoas que participam disso, que falam sobre isso, tá? E eu tenho que falar sobre isso, tá, pessoal? Porque você pode cair no engano aí e já era, tá? Aí ele fala que vai expandir a nossa visão do mundo, né? De nós mesmos. E a convida a mergulhar no mistério da existência de que realmente somos. Então, vamos trabalhar, a gente vai se conhecer espiritualmente. Não essa máscara aqui, esse ego que a gente usa no nosso dia a dia, tá? A gente usa aqui a máscara no dia a dia, mas a gente vai se conhecer espiritualmente, tá? Que a gente é um espírito. Aí ele fala, a manifestação espiritual também pode ser uma poderosa ferramenta de cura, tanto física quanto emocional. Então, quando há uma manifestação dos espíritos evoluídos, pessoal, ele vai curar você tanto física como emocional. Agora aparece o espírito lá da reunião lá, espírita, que não está de trazer cura, está trazendo perturbação para seu medo, sentimento de medo para você, trazer negatividade na sua mente. Que cura é essa, pessoal? Emocional é essa? Você entende, pessoal? A gente tem que estar atento a esses enganos aí, tá? Até também nas igrejas evangélicas tem gente manifestando espírito que não é o espírito de Deus. Tá? Tá manifestando, não é um espírito superior, que só é trazer engano. E várias, tá? Não é só o centro espírita e outras religiões. É vários aí, porque esses grupos estão presos à Matrix, tá, pessoal? Aí ele fala curas físicas quanto emocionais. Ao entrar em contato com energias superiores, então, energias superiores, não essa energia. É possível liberar bloqueios energéticos, traumas emocionais e padrões negativos que está impedindo o fluxo da energia vital em nosso corpo e nossa mente. Então, se quando você se acessa essa energia, você está trabalhando, você acessa essa energia, há uma manifestação de um espírito evoluído, ele vai trazer o quê? Tirar bloqueio, tirar medo, tirar tudo, pessoal, de você, do corpo, da mente. É para deixar você com medo? É para você ir para casa com um pensamento negativo ou com um pensamento livre, tranquilo? Você entende o engano, pessoal? E tem muita gente caindo nesse engano, tá? Aí ele fala, cadê? A manifestação espiritual nos convida a nos render ao poder do amor e da luz divina, a confiar no processo de cura e de transformação e permitir que a energia do universo flua livremente através de nós, restaurando o equilíbrio, a harmonia e todo o nível do nosso ser. Então, pessoal, por exemplo, se um mentor se manifesta através de uma pessoa, falando de uma pessoa, um mentor, um anjo se manifesta,
O que é que ele vai falar, pessoal, para as pessoas? Coisas boas que, quando as pessoas saem daquele culto, saem daquele lugar, ela vai sair com um pensamento bom, querendo amar as pessoas, querendo fazer o bem às outras pessoas, pessoal. Então, se você sai de um lugar, essa pessoa me contou, sai de um lugar que está saindo com um pensamento negativo, porque houve lá uma manifestação de um espírito lá no médico, não pode, pessoal, tá errado aí, tem alguma coisa errada aí, porque a luz divina que vai manifestar ali, ele vai trazer essa energia, o fluir livremente para restaurar o equilíbrio, a harmonia do nível do ser da pessoa. Tá, pessoal? Não existe manifestação de ser evoluído que vai trazer algum mal para a gente. Não existe isso, pessoal. Isso é de manifestação de espírito de baixa vibração. Tá? Se uma pessoa dessa me falar isso, aí eu vou falar para ela que é espírito evoluído que tá lá. É por isso que eu abri meu canal, eu não tenho nada a ver com evangélico, com católico, com espírita, porque aqui eu vou falar a verdade para vocês. Se eu tivesse atrelado aí a um grupo espírita desse, eu não poderia falar isso, tá? Eu tivesse atrelado a um grupo evangélico, não poderia. Se eu tivesse atrelado a um grupo católico, eu não poderia falar isso, né? Ou um grupo espiritualista, eu não poderia falar isso, tá? Porque é por isso que eles não falam, tá, pessoal? É caladinho aí, cada um aí no seu cantinho, recebe também, tal, tá? O rabo preso, como diz o rabo tá preso, e aí não fala. Mas aqui eu vou ter que falar isso, não é possível, tá? Aí ele fala mais, a manifestação espiritual pode nos ajudar a descobrir, a viver nosso propósito de vida, aquilo que vivemos faz fazer neste mundo, o que nos traz plenitude e realização. Então, vai ajudar também, porque os espíritos vão intuir a gente, o espírito evolui, para que a gente entre no nosso propósito de vida, que é viver, que a gente veio fazer neste mundo. Ele vai intuir a gente. Se você permanece na frequência, ele vai intuir, ele vai mostrar o caminho que você traçou espiritualmente, tá? Aí ele fala, ao entrar em contato com a energia superior, somos guiados a seguir o caminho do coração. Então, é o caminho da intuição. Você vai ser guiado por esses espíritos, os anjos, os mentores, sabe? Vão intuir você para que você comece a fazer as coisas boas, comece a entrar no propósito. A honrar nossos dons e talento único e contribuir de forma significativamente para o bem coletivo. Então, ele vai fazer com que você use esses dons, porque cada pessoa aqui tem um dom, pessoal, tá? Principalmente os dons espirituais, vai fazer com que você use esses dons para contribuir de forma significativa para o bem coletivo. Então, vai ser para um bem coletivo, tá? Aí ele fala, a manifestação espiritual nos lembra que somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, quando a gente tem essa experiência, manifestação da espiritualidade sobre, a gente percebe que a gente somos seres espirituais e que temos uma experiência humana. Estamos usando um corpo humano para se manifestar aqui nessa vida. E que a nossa missão nesta vida é despertar para a nossa verdadeira natureza divina e compartilhar o nosso amor e luz com o mundo. Então, essa é a verdadeira nossa missão da vida, pessoal. É despertar a nossa consciência, né? Verdadeiramente a natureza divina que está dentro da gente e compartilhar o nosso amor, a nossa luz com o mundo. Vai despertar as outras pessoas. É isso que a gente tem que fazer. É isso que eu estou fazendo. Se eu despertei, eu tenho que chegar aqui e despertar agora as outras consciências. E graças a Deus, pessoal, eu tenho aqui pessoas do meu canal que já despertaram
estão aqui, pessoal, sabe, estudando. A gente estamos estudando junto, tá? Aí ele fala, a manifestação espiritual é um fenômeno poderoso e transformador que nos conecta com o divino, nos guia na jornada espiritual, nos ajuda a viver com mais consciência, propósito e plenitude. Ao cultivar essa conexão profunda com a energia superior, prática e gratidão é amor incondicional e está aberto e receptivo à mensagem do plano espiritual evoluído. Podemos experimentar cura profunda, insight valioso, transformação positiva em todas as áreas da nossa vida. Que possamos nos render ao mistério da existência, confiar no poder do universo e permitir que a luz brilhe através de nós, iluminando o nosso caminho e de todos os seres vivos. Que a manifestação espiritual seja uma bússola interior. Então, vai ter a bússola, tá? Essa manifestação é tipo como uma bússola, mas sempre guiando, nos guiando rumo à verdadeira essência e ao encontro da paz, alegria, amor que habita em nosso corpo. Então, pessoal, você vê? Agora, a gente está buscando isso, amor, paz, alegria, habita. Aí aparece, você vai em uma reunião espírita, né, ou evangélica, chega lá, manifesta um espírito, que o espírito está trazendo medo, você trazendo sentimento baixo. Que espírito é esse? É a minha pergunta, tá? Porque talvez algum espírito aqui fique zangado comigo. Mas que espírito é esse que está se manifestando lá? Será que vai trazer a paz, a alegria ali para as pessoas? Vão sair dali do culto querendo amar as pessoas, fazer o bem? Ou sai com a mente assim perturbada? Sentiu medo lá? Tem alguma coisa errada, tá? Se tiver alguns espíritos me assistindo aí, se manifeste aí, tá, pessoal? Mas é isso aí que está acontecendo. Aí ele fala, a manifestação espiritual expressa através da mediunidade e a canalização, designada legado a uma comunicação entre o humano encarnado e o espírito desencarnado. Ao manifestar espiritual via corpo que lhe pertence, apesar da disseminação pela maioria da sociedade ao longo da história, foi a partir do século XIX que a mediunidade começou a ser um objeto de intensa investigação científica. Então, foi aí que veio lá o Allan Kardec, né? Que aí os espíritas aí se apoiam aí nisso aí, que ele veio trazer essa coisa científica, estudar. Então, ele veio estudar isso, essa manifestação, por que acontece isso, tá? Então, e aí acontecia que espíritos, a maioria das pessoas estavam de baixa vibração. Qual era o espírito que se manifestava? Espírito de baixa vibração, tá? Espírito evoluído, a pessoa precisa ir melhorando moralmente, eticamente, tá? Para acessar dimensões e os espíritos evoluídos possam usar ela. E às vezes usa não assim como os outros espíritos de manifestação não usa. Às vezes usa ela como fazendo bem a pessoa, tá? Então, o espírito está usando ali, você já não precisa, opa, incorporei aqui, não precisa isso. O espírito inteligente, o espírito evoluído, ele não vai fazer essas manifestações assim, pessoal. Ele não quer chamar atenção, ele é sutil, ele vai usar você no seu dia a dia, vai usar, então, ele vai usar sim. Agora, essas pessoas, o caso que Allan Kardec estava investigando aqueles espíritos, essas pessoas, principalmente os espíritas, pensam que se não tiver uma manifestação daquela, não tem graça, né? O culto dele, né, pessoal? Eu sinto muito, tá?
E às vezes está acontecendo isso também com os evangélicos. Se o cara não pular, não fazer alguma coisa, parecendo que Deus não está ali operando. Não é assim que a espiritualidade evoluída se manifesta, pessoal. Ele se manifesta sutilmente, você nem vê. Às vezes em sonho, às vezes é você sai do corpo, ele passa uma mensagem. Sabe? Porque ele não quer atrapalhar a sua evolução aqui, pessoal. Quem quer atrapalhar são esses espíritos aí. Tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, a manifestação espiritual funciona através de intenção da energia que colocamos o nosso pensamento, palavras, ações. Acredita quando nos concentramos em algo com firmeza, acreditamos que isso é possível, estamos atraindo essa realidade para nós. E como se estivesse enviando um pedido ao universo e ele traz o que desejamos. Então, é uma energia, pessoal. Tá? Uma energia que você se vincula. Então, se você, através do pensamento, palavras, ações, se você está, né, aí falando, tendo pensamentos errados, palavras, você tem ações, está fazendo ações erradas. Você acha qual é a manifestação de espírito que vai se manifestar? Não tem para onde correr, tá? Não tem para onde correr. Aí ele fala, a manifestação envolve a compreensão que somos seres criadores, o que temos o poder de influenciar a nossa realidade através do nosso pensamento, palavra e ações. Então, tem muita gente aqui se manifestando espiritualmente, aqui negativamente, né? É por isso que eu perguntei ao cara, o mal existe ou não? Tá? Você não precisa que o mal se manifeste lá no médio. O mal existe? É só você olhar aí. Tá? Então, o que é que vocês estão criando para o futuro? Está criando, tá? Todas as pessoas é criador. Qual é o futuro que a gente está criando? Aí ele fala, acredita, somos co-criadores de nossa vida, que podemos manifestar o desejo através da energia e da intenção. Então, se você se coloca para manifestar a energia superior aqui nessa área, o amor, a paz, a bondade, quando a espiritualidade está ali usando, o que é que você está criando? Entende, pessoal? Então, olha ao redor das pessoas. O que é que elas estão criando no mundo? Depois, eu no ano 80, né? As pessoas falavam lá dessas coisas. O ano 80, já estamos em 2024. O que é que foi criado de lá para cá? Tá? As pessoas não se atentam a isso, porque quando as consciências tomarem consciência, e o espírito não quer que tome, para que ele crie, você cria aqui o reino dele, o reino do mal, tá? E as pessoas estão obedecendo. Sim, meu senhor, sim, vamos fazer o mal aqui. As pessoas estão assim, mas é inconsciente, tá? Aí ele fala, a espiritualidade em geral manifesta e está relacionada à conexão com o divino e à capacidade de criar a própria realidade. Acredita que somos co-criados para a manifestação da energia da intenção. Forma de manifestação pode ser, resumi-la assim, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tal exemplo, inspiração, sugestão de pensamento, aviso íntimo, influência sobre acontecimento. Então, é quando uma pessoa tem uma premonição, tem um sonho, tem um aviso. Então, são ação oculta da manifestação da espiritualidade. Está manifestando. Então, será que você nunca teve isso? Tá? Ação patente
ou manifestação, quando é aprazível de uma maneira qualquer. Então, são como é aprazível de uma maneira qualquer que se manifesta aquela ação patente, tá? Aí ele fala, manifestação física. São aquele fenômeno, por fenômeno sensível, tal como ruído, movimento, deslocamento de objeto. Quando você vê um ruído, vê o movimento, está movimentando a cadeira, né? Essas são manifestações frequentes que não traz nenhum sentido direto. Tem por fim só chamar a atenção de qualquer coisa e de convencer no que a presença de um poder extra-humano está ali. Então, a maioria dessas manifestações, pessoal, é trazido por esse espírito de baixa vibração, tá? Porque eles querem aparecer, querem mostrar ali que o espírito está ali, entende? Porque o espírito evoluído, eles não manifestam muito assim, tá? Dificilmente vai ter uma manifestação. Aí ele fala manifestação visual e aparições. Quando o espírito se mostra de uma forma qualquer, sem nada possuir da propriedade conhecida da matéria. Então, o espírito se manifesta, tá? Isso já aconteceu com os anjos, a ver se aparece, os mentores, pode se manifestar como um corpo de uma pessoa. Aconteceu isso com a mulher que teve EQM. Ela disse que foi para a igreja católica, chegou lá, o que tinha lá, o mentor estava lá esperando ela. Tá? Para aconselhar ela, para acalmar ela, tá? Então, aí ele fala que é isso, né? Ele se manifesta aqui na matéria e para dar um recado a você, às vezes já aconteceu isso. Muitos mentores se manifestaram, até anjo, para salvar pessoas aqui. Está na Bíblia. Você viu o Pedro quando estava Pedro? O anjo se manifestou lá, quebrou grade tudo e tirou Pedro da cadeia. Está na Bíblia. Manifestação espiritual. Aí ele fala, manifestações inteligentes, quando revela o pensamento, toda a manifestação que comporta um sentimento, mesmo quando não passa de simples movimento e ruído, que acusa certa liberdade de ação, que responde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente que exige todos os graus. Então, já é uma manifestação de seres inteligentes evoluídos, tá, pessoal? Pode ter os seres de baixa vibração também, que se manifesta assim, tá? Revelando pensamentos da pessoa, mas o ser evoluído nunca vai fazer isso, tá, pessoal? A não ser que os seres evoluídos veja que o que aquela pessoa vem pensar, aquela pessoa vai matar você. Então ele quer desviar você de lá, ele revela o pensamento daquela pessoa e você desvia. Isso acontece, tá, pessoal? E muitas pessoas têm testemunho que pode contar isso aí, que eu já vi muitas pessoas contarem isso. Aí, o que é que a Bíblia fala? Agora a pergunta é, será que a Bíblia fala sobre essa manifestação espiritual, pessoal? A Bíblia fala, né, pessoal? E por que temos que buscar essa coisa? Porque se a gente não busca essa comunicação evoluída, a gente, como é que se diz? A gente vai ser usado por espírito não evoluído, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 12, versículo 7. Vamos ler aqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, quando a manifestação do Espírito manifesta numa pessoa que está desperta, que é um crente, que é uma pessoa que está na frequência, ele vai dar a cada um
para aquilo que for útil. Ele vai manifestar, vai usar o seu dom, o seu talento que tem em você, porque para você manifestar aqui a bondade, as coisas que o Espírito veio trazer, tá? Aí, 1 Coríntios 12, versículo 4 até o 6, vamos ler. Há diferente tipo de dom, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diferente tipo de dom, mas o Espírito é o mesmo que está manifestando. Se você é um desperto, está no despertar da consciência, você está trabalhando essa conexão, o Espírito é o mesmo, é o Espírito de Deus. Mas só que ele vai se manifestar de forma diferente, tá? Há tipo de mistério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todo. Então, Deus vai se manifestar em tudo e em todo, tá, pessoal? Porque essa é a manifestação da espiritualidade. Às vezes, alguns têm um dom de visão, tem vários tipos de dom. Outros têm um dom da profecia, de ensinar, da palavra. Tá? Mas tudo são manifestação do Espírito de Deus através daqueles que se colocam na frequência, né, da bondade, do bem, para ser usado por essa espiritualidade evoluída. Tá, pessoal? Tem que se colocar, tá? Na frequência do bem, trabalhar a espiritualidade, tá? Aí o que é que ele fala mais? Coríntios 12, versículo 7 até o 11. Vamos ler aqui, pessoal. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito de Deus, né? A palavra de conhecimento, e outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dom de cura. Então, tem pessoas que têm dom de cura. Pelo único Espírito, a outro pode operar milagre. Então, você vê que há diversificado, cada um tem aquele dom específico, tá? Mas é o mesmo Espírito. Se você está conectado à espiritualidade evoluída, o Espírito de Deus está trabalhando com você, você vai ser usado, tá? Há outro, o de profecia, e há outro, discernimento de espírito. Então, há outro, tem pessoas que têm discernimento, esse não é espírito evoluído, ela percebe, tá? Mas é o Espírito de Deus que está avisando ali a ela que não é o espírito da irmandade evoluído, tá? E a outro, variedade de língua, e a outra, interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, né? O Espírito de Deus. E eles a distribuem individualmente a cada um como quer. Então, o Espírito de Deus vai distribuir esses espíritos para aquelas pessoas que estão conectadas, né? Não é pessoas que não trabalham a frequência, trabalham a moral, a ética, não é essas pessoas, tá? Essas pessoas vão ser usadas por outros espíritos, que não é esse espírito evoluído, tá? Que é o Espírito de Deus, entende? Que ele está intrínseco à nossa consciência, tá? Não vai ser usado, você vai dar lugar, a sua consciência vai dar lugar a outro espírito. Então, por isso, pessoal, a gente está manifestando. Então, não é melhor você se colocar na posição espiritual para ser usada pelo Espírito de Deus, para manifestar aqui as coisas boas que Deus, para fazer o bem às outras pessoas? Entende, pessoal?
A gente tem que fazer isso, porque se você não faz, então, por que temos que buscar essa comunicação com a espiritualidade evoluída? Por quê? Porque se você não busca, um espírito vai usar você. Você vai ser influenciado. Talvez seja por mal, né? Aí ele fala, Romanos 12, versículos 6 e 8. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profecia, use na proporção da sua fé. Se é o seu dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romano que aqueles dons lá que ele falou, se alguém tem esse dom, que faça isso, pessoal. Tá? Mas contribua, se alguém está ensinando, sirva e ensine. Se alguém dá ânimo, para dar ânimo à pessoa, dê ânimo à pessoa. Se é alguém que faz, contribua. Então, você vê que é coisas do nosso dia a dia, pessoal. Não tem nada a ver com coisas que é de uma religião. É coisa do nosso dia a dia que o Espírito vai usar você para você fazer. Tá? Se é exercer liderança, exerça. Se é zelo, mostre misericórdia com alegria. Então, é coisas, manifestações do nosso dia a dia. Tá? Não existe esse negócio aí, tá, pessoal? Eu espero que não tenha engano aí, porque o Espírito de Deus, Espírito Santo, sabe, o Espírito, a espiritualidade vai usar você sutilmente no seu dia a dia. Você estando conectado com a igreja, você vai ser usado para fazer o bem, para fazer uma coisa. Ah, você está sendo usado por Deus. Porque as pessoas pensam que é usado por Deus é quando está lá falando, é como estou falando aqui, ou como recebe um espírito. Ah, esse aí é usado por Deus. Você entende o engano, pessoal? É isso que a maioria das pessoas pensa. Quando ela está no dia a dia dela, ela pensa que não está ali, a espiritualidade não está sendo usado não, pessoal. Sim. Até pessoas da igreja pensam isso, tá? Aí ele fala, Tessalonicenses 5,19. Não apegue ao espírito. Não trate com desprezo a profecia, mas ponha à prova as coisas, e fique com o que é bom. Então, pessoal, o que é que ele está dizendo? Não se apega a qualquer palavra, espírito de uma igreja, de qualquer pessoa. Você não me coloca aqui, você não está, como é que se diz, colocando à prova o meu espírito. Então, você tem que fazer isso com todas as pessoas, tá, pessoal? Não se apegue logo a uma. Tem gente que se apega logo a uma pessoa, a uma religião. É isso. Aí você vai ser enganado. O que é que ele manda fazer? Não trate com desprezo a profecia, a palavra que o cidadão, você examine, veja se tem espírito de verdade ali, tá? É isso que eu mando você olhar. Veja se eu estou falando espírito de verdade. Porque ele fala para não desprezar a profecia, mas põe à prova as coisas, a fim com que e fique com o que é bom. Então, põe à prova para ver se aquilo tem evolução espiritual, que veio de dimensão espiritual. O pastor, o centro espírita, que foi de qualquer religião, ele pode falar qualquer coisa, mas veja se tem ali que veio da parte evoluída aquela manifestação, tá? Aquela profecia. Põe à prova, tá? Eu tenho visto aqui que
Tem muitos aí, pessoal, estão falando fora da espiritualidade. Até na espiritualidade, está falando coisa fora da verdadeira espiritualidade evoluída. E eu trago aqui e corrijo, tá? Eu chego aqui, tá errado, mostro aqui e corrijo. Se o cara quer se arrepender, se arrepende. Se ele não quer, não posso fazer nada por ele, tá? Entende, pessoal? É isso que acontecer, porque você tem que pôr à prova todas as coisas. O que é que você entende com todas as coisas? Você tem que pôr à prova todas as coisas. Você não me coloca à prova? Eu falo para você me colocar à prova. Eu mando você ver se eu estou falando a verdade ou não. Agora, parece lá um cara famoso, um cara tal, não sei o que, começa a falar, eles vão lá e entra naquele espírito, né? Se apega àquele espírito. Por isso que ele está falando, não se apega ao espírito, qualquer espírito aí, tá? Não trate com desprezo a profecia, mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom, tá? Fique com aquilo que é bom, que vai trazer edificação para o seu espírito. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Mateus 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Então, Jesus, né? Cristo Jesus estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque quando ele se batizou ali, ele recebeu o Espírito de Deus ali, no formato como uma pomba, né? Veio sobre ele para guiar ele. Então, dali em diante, ele iniciou o ministério, guiou ele, o caminho que ele teve que vir traçar aqui. E ele traçou, né? É o que a gente tem que fazer, pessoal. Deixar o Espírito de Deus guiar a gente para mostrar o caminho que é traçado para a gente. Tá? Pode levar até você para a crucificação. Tá? Não tem jeito, tá, pessoal? Você vai ter que cumprir seu propósito aqui. Você cumpra seu propósito e vá para dimensões superiores, como Cristo foi, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 3,16, vamos ler. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? O templo de Deus que sois vós é santo. Então, você não sabe, o apóstolo Paulo está falando que você é o templo de Deus, do Espírito de Deus? Então, a gente somos templo do Espírito de Deus, tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Romanos 8, versículo 14. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, são de Deus, tá? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são de Deus, pessoal. Aí, agora, você vai ver o fruto que esse Espírito, se é de Deus ou não, tá, pessoal? Porque todo mundo fala que é de Deus, pessoal, tá? Todo mundo, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Mas as obras, a manifestação dele aqui, não condiz com que ele é um filho de Deus. Até pessoas que estão em igrejas aí, isso acontece, tá, pessoal? Porque o pastores enganaram ele que quando ele disse que aceitou Jesus, ou se batizou, ou outros disse que você tem que fazer se ele fez, ele aí pensa naquilo, tá? Que é um filho de Deus. Mas o fruto, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito, então, a manifestação, o fruto é aquilo que se manifesta para fora. É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então, o Espírito
Espírito de Deus, pessoal, tá criando, ele tá dando fruto, ele vai ter que manifestar isso. Ah, se alguém não está manifestando isso, não há manifestação evoluída. É manifestação de baixa vibração. Então, ele deve estar fazendo alguma coisa errada, deve estar fazendo muteta, enganando gente, mentindo, tá? Enganando pessoas, fazendo práticas morais que não é uma prática evoluída. Você está manifestando outra coisa, tá? Aí o outro espírito, que não é o Espírito de Deus, tá? Aí ele fala, 2 Coríntios 1, 22, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações com garantia do que está por vir. Então, o apóstolo Paulo fala aqui que Deus, quando a gente despertou, né, esse Espírito, ele se foi manifestado nos nossos corações. Mas que corações, pessoal? Coração de carne? Não. A nossa alma. Então, ele tomou posse da nossa alma. Então, ele está fluindo através da nossa alma, que depois vai ter uma manifestação aqui no nosso corpo, tá? Então, que é uma garantia do que há por vir. Então, ele selou a gente como propriedade dele. Então, nosso corpo, nossa alma, tudo é propriedade de Deus, tá? Como garantia, colocou esse Espírito para dirigir a gente, guiar pelo caminho. Aí ele fala, Efésios 4:30, não entristeçar o Espírito Santo de Deus, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Então, pessoal, quando você despertou, pessoal, e você entrou nessa frequência evoluída, você não pode entristecer o Espírito de Deus. O que é que entristece o Espírito de Deus? O que é? É você fazer o mal. Se você faz o mal, pessoal, e a depender do mal que você fizer, o Espírito pode deixar você, tá? A luz que está lá dentro de você vai ser apagada. E o que é que vai acontecer quando o Espírito dele? Você vira um demônio. Foi o que aconteceu com Satanás e seus anjos, pessoal. Eles não têm mais luz, ele não tem mais brilho, ele não tem mais beleza, ele perdeu a beleza. É por isso que a Bíblia diz lá que Satanás perdeu a glória dele é a luz, a beleza dele. Foi isso que aconteceu. Então, se a gente faz isso, pessoal, começa a fazer o mal deliberadamente e como é que se diz, e mal gravíssimo, esse espírito vai deixar você. E a luz vai apagar de você, tá? Aí vai acontecer que você vai se tornar um demônio. Tá, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala? Salmo 51, 11. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Então, por isso, pessoal, você só sai da presença, você não sai da presença se você sair do grupo aí religioso que você está indo. Porque muitas pessoas pensam que está fora da presença de Deus, é quando não está indo mais para a igreja que os pastores dizendo que Deus está lá, né? Não é, pessoal, tá? Porque o Espírito de Deus está dentro da sua consciência, está aí, tá? Mas você expulsa essa presença de Deus aí que está em você, é quando é retirado o Espírito Santo, o Santo Espírito, né, de você. Aí sim, aí você saiu, você foi expulso da presença, como o Satanás e os seus anjos foram expulsos da presença. Tá? É isso que foi expulso da presença de Deus.
é que foi tirado o brilho, a glória que existia em Satanás e seus anjos, foi tirado. Então eles não têm mais luz. É por isso que eles são trevas. Entende, pessoal? Essas pessoas, pessoas não explicam isso aqui. As pessoas, a pessoa pensa que quando ela saiu do grupo religioso, é que ela saiu da presença de Deus. Não, pessoal. Por exemplo, eu não tenho grupo nenhum, mas será que a presença de Deus está comigo? É uma pergunta, entende, pessoal? Não, não é isso. É quando você começa a fazer coisas, o mal, começa a praticar aquilo, vai fazer com que você vá apagando essa luz aí, o Espírito de Deus vai apagando. É quando apaga, ele é tirado da sua consciência. Então, tirado do seu espírito. E aí, como é que você fica? Você fica sem luz. Então, você vai ser o quê? Um espírito das trevas. Vai ser um demônio. E já tem acontecido isso com muitas pessoas, tá? E eu sinto muito, tá, pessoal? Porque ela não entende, porque às vezes ela tá no grupo da igreja, mas às vezes ela tá praticando coisas, pessoal, que tá extinguindo o espírito dela. Ela vai sair, ela tá fora da presença de Deus, porque ela tá praticando, mesmo ela estando em um grupo religioso, tá? Não interessa se você, eu tô na igreja, muçulmano. Não, mesmo se você tá lá e tiver fazendo coisas erradas, coisas que vão frequentemente ali, você vai ser extinguido, vai tirar o espírito, vai sumir de você, vai apagar a luz e você vai se tornar um demônio, tá, pessoal? Eu espero que isso não aconteça com vocês, tá? E aí, quando você perder, qual é a manifestação que você vai colocar aqui nessa realidade? Você sem a direção do Espírito de Deus. O que é que você vai colocar? Será que você vai colocar bondade? Você vai fazer o bem? Não. Fazer o mal mesmo, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? João 6:63. O que é isso? O Espírito é que vivifica a carne, para nada aproveita. A palavra que temos dito são Espírito e são vida. Então, a palavra de Cristo são Espírito e são vida. Quando você recebe a palavra, você está recebendo aquele Espírito, aquela palavra de Cristo que vai trazer vida. Vida para quem? Para seu Espírito, que está morto, né? Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então, esse Senhor, ele é Espírito, e quando o Espírito dele está na pessoa, a pessoa tem liberdade. Pessoas que estão presas a dogma, coisa, ainda a espiritualidade não se manifestou nele, porque ele precisa despertar, tá? E tem pessoas aí de grupo religioso que não tem liberdade no espírito, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala? João 4, 23 e 24. Vamos ler aqui. Mas vem hora, e é agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, o Pai está procurando o seu espírito, tá, pessoal? A sua consciência, se tem verdade, se tem verdade, né, nessa consciência, ele está procurando isso. Então, ele está procurando esses verdadeiros adoradores, tá? Que adorem o Pai em espírito, então, no espírito e na verdade. Então, tem a verdade. Então, por isso que mentira não condiz com o espírito evoluído. Tá, pessoal? Não condiz, tá? Então, pode ser de qualquer grupo religioso.
tiver aí na mentira, fazendo engano, não tem espírito evoluído. Eu sinto muito, tá? Mas tem que falar isso aqui para vocês perceberem os erros que estão sendo cometidos aí, tá? Aí ele fala, pois a palavra de Deus, né, Hebreus 4, versículo 12, vamos ler. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medula, e julga o pensamento e a intenção do coração. Então, pessoal, a palavra, você viu que a palavra de Cristo, de Deus, é espírito, tá? Então, ela é viva. Viva, que vai trazer vida ao espírito daquela pessoa, se ela recebe a palavra. Ela é eficaz e mais afiada, penetrante, né? Que a espada de 2 gumes. Você já viu espada de 2 lados? Então, ao mesmo tempo que ela está cortando você aí, essa tá cortando o meu espírito também. Por isso que é 2 gumes, tá? 2 gumes é os 2 lados afiados, tá? Que vai penetrar até o ponto de dividir a alma, o espírito, as juntas e a medula, e o pensamento e a intenção. Então, ela vai entrar para trabalhar ali no seu ser, tá? Essa palavra vai entrar para trabalhar no seu ser. Para quê? Para que você se torne uma ótima pessoa. Então, se você tem bagaceira, quando ouve a palavra, a palavra vai entrar, tá? Também é 2 gumes. O mesmo tempo que está cortando lá, está cortando aqui. Corta para o meu lado e corta para o seu. Mas é assim, pessoal. A gente tem que ser cortado aquilo que não deve ser colocado aqui nessa realidade. A gente tem que colocar as coisas boas, estar na espiritualidade, é isso que a gente tem que colocar. Porque senão, pessoal, tem pessoas, muitas pessoas de religião, que elas estão dizendo que são de Deus, mas estão fazendo obra, a manifestação espiritual de frequências baixas, pessoal. Enganando, mentindo, fazendo coisa. Então, são manifestação baixa, pessoal. Não é de espiritualidade evoluída. Tem muitos assim, pessoal, de vários grupos, de vários, não é só evangélico, não, é vários. E ela está dizendo que é de Deus. Ah, eu vou para a missa, eu vou para a igreja evangélica, eu vou para a reunião lá do Centro Espírita, eu vou para... Você entende? Você pode ir para onde você quiser, tá? Você vai para onde você... O importante é que você faça a sua manifestação espiritual aqui, seja uma manifestação de seres evoluídos, de frequências evoluídas. Aí, Romanos 8, versículo 10. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então, o que é que vai deixar o espírito vivo, pessoal? O que é que vai deixar o espírito vivo? Está aqui, ó, na palavra aqui. Está na Bíblia. Tá? O que é que vai deixar o espírito vivo? É por causa da justiça que Cristo está com você. Então, se Cristo, você está em Cristo, permanece em você, a justiça, o Espírito de Deus vai guiar você pela essa justiça. Se você não permite que esse Espírito de Cristo, Espírito de Deus guie você, você não vai estar na justiça. Então, seu espírito não vai ter vida, vai estar morto. É por isso que as pessoas aí, pessoal, mesmo que ela esteja se movimentando, ela está morta. Qual é essa morte? Qual é essa morte, pessoal? É a morte da... Como é que se diz? Da falta do Espírito de Deus. Você viu lá que falou que
Você sai da presença é quando esse espírito, né? O espírito sai de você. Então, quando esse espírito sai de você, a vida sai de você. Você não tem vida. Está morto, precisa despertar, ressuscitar. É por isso que o apóstolo Paulo fala: desperta tu que dorme dentre os mortos. Então, tem morto aí, ó. E Cristo vai resplandecer sobre você. Então, a luz de Cristo vai trazer vida para você no espírito. Por isso, quando você louvar, cantar, vai ter vida o seu canto, as suas coisas que você fazer. Por isso que eu vi aí o grupo religioso cantando, não tem vida. Por quê? Ainda não despertaram essa consciência. Está até lá no grupo religioso, mas o que é que eles estão fazendo depois disso aí, pessoal? Depois que eles saem do culto ali, o que é que eles estão fazendo? Você entende, pessoal? Preciso trazer isso aqui para você. Então, mas se Cristo está em você, você vai ter vida. Você vai ser guiado pelo Espírito de Deus para fazer justiça. E quando você faz justiça, seu espírito, ele tem vida. Tá? Não tem para onde correr, pessoal. Me diga aí nos comentários para onde eu vou correr aí. Se vocês falarem para um lugar para onde eu tenho que correr, eu vou correr, tá? Se não tem, eu tenho que trabalhar minha espiritualidade. Eu tenho que continuar nesse caminho, tá? E espero que as pessoas que estejam aqui no meu canal trabalhem também a espiritualidade. Para ela manifestar, ter a manifestação espiritual na vida dela do Espírito de Deus, tá? E onde a gente vai poder ter uma comunicação espiritual com esse espírito, tá? Então, pessoal, até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a espiritualidade nos deu força. Agradecer a vocês, obrigado. Espero que vocês entendam o vídeo de hoje também. O vídeo de ontem eu espero que vocês tenham entendido também, tá? Se alguém não entendeu, pessoal, coloque aí. Eu tô aberto, ô irmão, eu não entendi isso aqui. Coloca a pergunta aí, tá? Que com a ajuda da espiritualidade a gente vai responder para que a sua consciência tenha o brilho da espiritualidade. Tá, pessoal? Então, tô aqui aberto. Pode colocar se não entendeu, tá? Então, agradecer a você. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!